Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Estamos juntos novamente para mais uma breve reflexão na palavra do Senhor. Nesse momento em que nós estamos em isolamento social, em distanciamento social, alguns costumam dizer assim, nada melhor do que estar aos pés do Senhor, meditar na sua santa palavra. E é isso que nós iremos fazer agora. Então eu convido aos amados irmãos a abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Reis, capítulo 4, do verso 38 ao verso 41. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do verso 38 ao verso 41. Um texto bastante conhecido. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz o cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Palavra do Senhor. A gente vive em dias em que a preocupação com a alimentação é algo extremamente importante. Ao ponto que hoje existe a alimentação vegana, já existia a vegetariana, outros são carnívoros. Mas o que importa é do que nós temos fome. E a gente vive num contexto em que as pessoas têm sentido fome da palavra de Deus. O texto em tela mostra que os discípulos estavam com fome. Eliseu pede para o seu moço buscar. E esse jovem não conhecia as ervas e pega qualquer uma, coloca na sua capa, leva, prepara. Talvez fosse uma erva bonita. Ao preparo, um prato cheiroso, mas no momento que eles vão comer, eles detectam que há algo errado. E eles gritam: morte na panela. E o profeta vai, joga farinha e a morte que estava na panela é retirada. Tá, pastor, mas o que tem a ver isso com o nosso contexto atual? É simples, que hoje o que tem de pratos à la carte a você escolher em relação à palavra de Deus são muitas. Você liga a televisão, existem vários canais que falam sobre a palavra de Deus. Você liga o rádio, existem rádios que falam sobre a palavra de Deus. Mas você tem tido fome de quê? A tua fome só pode ser saciada com a palavra de Deus. A verdadeira e genuína pregação do Evangelho. Aquela pregação que não esconde o que Deus quer para a sua vida. Eliseu, ele joga farinha. Uma vez eu ouvi um sermão em que o pastor ele fala que aqui essa farinha ela tipifica Jesus Cristo, que é o pão da vida. O pão é feito de farinha. Somente Jesus pode saciar a nossa fome. A palavra de Deus. Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, existia, ou existe ainda, uma música popular que diz: você tem fome de quê? Qual tem sido a sua fome? Não é em relação se você é vegano, carnívoro, vegetariano, mas aquilo que vai saciar a tua alma. Saiba, querido irmão e querida irmã, que somente Jesus, o Verbo vivo, ele pode matar a sua fome. Somente Ele. Por isso,
Se debruce na palavra do Senhor. Se alimente dessa palavra. Essa palavra que retira a morte, que traz vida. Se alimente de Jesus, o Verbo vivo. Se sacie da palavra do Senhor. E assim, você responderá a minha pergunta: do que você tem fome? Eu tenho fome da palavra de Deus. E você tem tido fome de quê? Que assim o Senhor te abençoe e te guarde, e que você venha sempre se saciar na santa palavra de Deus em Cristo Jesus, o Verbo vivo. Que Deus te abençoe.